Olá pessoal, tudo bem? Gravo esse vídeo para tratar da portaria de hoje, dia 1º de novembro de 2021, portaria número 620 do Ministério do Trabalho, que proíbe a não admissão, assim como a dispensa por justa causa do trabalhador que se recusa a vacinar, ou seja, que não entrega aquela carteira de vacinação. Como vocês sabem, esse é um tema muito atual, já estão surgindo casos variados no país de trabalhadores que não são admitidos ou que são demitidos por justa causa porque simplesmente se recusam a se vacinar e, portanto, não tem como entregar o que a empresa lhes pede, lhes exige, que é essa carteira de vacinação. Existe toda uma discussão, toda uma polêmica sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação ser motivo para justa causa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o foco do nosso vídeo, então ele ficaria muito longo. Vou tratar especificamente da portaria. Começando por um ponto específico, gente, que é uma inconstitucionalidade formal, um problema formal da portaria. Qual seria? Pelo artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, somente pode legislar, preste atenção nesse termo, legislar sobre o direito do trabalho, a União. O que quer dizer que mesmo o governo federal, que é também parte da União, claro, não poderia regulamentar por meio de portarias o direito do trabalho. Por que não poderia? Porque essa matéria é reservada, é privativa do legislativo ou, eventualmente, se o governo federal quiser ter iniciativa, por meio de uma medida provisória. A portaria é muito mais específica. Ela regulamenta questões muito pontuais, como um exemplo clássico e muito conhecido na área trabalhista da portaria que obrigou as empresas a estabelecer o ponto eletrônico. Aí sim, é uma questão específica, muito pontual, do dia a dia da empresa, o Ministério do Trabalho tem essa legitimidade. Não é o caso de uma portaria geral que abrange todos os trabalhadores do país para uma questão absolutamente aberta como essa, né? De se recusar ou não à vacinação. Então, problema formal aí, não caberia a portaria regulamentar esse tema, e sim uma lei do Congresso Nacional. Mas não é o pior dos problemas, ainda que seja grave o suficiente. Segundo ponto, o fundamento que é utilizado nessa portaria, depois eu recomendo a vocês lerem, é muito curta, são ali 5 artigos, 4 de conteúdo e um só dizendo quando ela se aplica, que estabelece uma espécie de preocupação, né? Utiliza ali como uma espécie de fundamento sociológico, uma espécie de preocupação com o trabalhador, com a discriminação. A gente estranha muito essa preocupação, né? Em quase, né, 3 anos aí do atual governo, a gente não viu nenhum ato normativo com esse tipo de preocupação, né, de combate à discriminação, de combate ao bem-estar do trabalhador no local de trabalho. De todo modo, é o que está lá como verniz, né, como fundamento sociológico para o ato. A ponto de se estabelecer que, veja, isso não proíbe a testagem, pelo contrário, a empresa pode estabelecer testagem, está lá na portaria também, tá, gente? A empresa pode orientar os trabalhadores a se vacinarem, a empresa pode adotar medidas de prevenção à contaminação da Covid-19 no local de trabalho, mas a gente pode entender que o objetivo principal dessa portaria foi, sem dúvida alguma, a de permitir que trabalhadores que se recusam a se vacinar não venham a ser demitidos por justa causa ou sequer admitidos na empresa. Então, esse é o segundo problema que eu identifico nessa portaria, é um problema mais sociológico, digamos assim, mas que não deixa de chamar a atenção. Mas o principal e maior problema dessa portaria, que é o terceiro e último que eu gostaria de tratar com vocês, é a própria essência do ato. Qual é a ideia que está por trás de toda a portaria 620 do Ministério do Trabalho? A de que seria discriminatória a não admissão ou a dispensa por justa causa do trabalhador que se recusa à vacinação. Ora, eu discordo, com todo respeito aos que pensam em contrário, frontalmente dessa visão. Para mim, não existe nenhuma discriminação nesse ato. Pelo contrário, é um ato de salvaguarda do meio ambiente do trabalho rígido, que lembremos, pela própria Constituição Federal, artigo 7º, inciso 22, é um dever da empresa. Então, a empresa não é que ela possa, ela deve manter um meio ambiente de trabalho adequado. Isso inclui, obviamente, uma medida de prevenção à contaminação pela Covid-19. Pandemia mundial, já em diminuição, mas ainda preocupante no país. Então, não podemos simplesmente dizer que a empresa faz o que bem entender. Ela tem o dever de manter o meio ambiente de trabalho equilibrado, rígido, portanto, a contaminação pela Covid deve ser combatida por ela. Há também um ponto fundamental que é o interesse coletivo que deve prevalecer sobre o individual. O interesse coletivo está acima da opção individual. Os defensores dessa portaria dizem
É uma opção de cada um se vacinar ou não. Negativo. No local de trabalho, a opção de cada um não se sobrepõe ao interesse do conjunto de empregados, encarregados, prepostos, o próprio empregador. Há um ambiente coletivo, o interesse individual não se sobrepõe ao coletivo. Porque senão seria muito simples. Digamos ali, tirando um pouquinho dessa esfera da Covid, que é muito polêmica, pensemos numa questão mais singela. Roupa, né? Uniforme utilizado. Não é uma opção individual do empregado utilizar a roupa que ele quiser. Ele tem que ir com a roupa determinada pela empresa. Isso é uma questão de bom funcionamento. Ali a gente pode até discutir se é razoável ou não, mas é assim que tem funcionado no Brasil e a imensa maioria de autores pensam que isso é correto, é admissível, ok? Então, o mesmo vale para uma questão muito mais relevante como essa, né? De se impor uma vacinação para se evitar uma contaminação coletiva no local de trabalho. Então, não é uma opção individual e, portanto, não é discriminatório se exigir uma caderneta de vacinação para que alguém seja admitido ou não seja dispensado por justa causa. Portanto, a essência mesmo do ato, o seu mérito, o seu conteúdo principal, eles são muito problemáticos. Não se configura hipótese de discriminação, a ponto, a portaria chega a falar em danos morais, reintegração ou indenização do empregado dispensado, né, com ou sem justa causa. O ato nem fala com justa causa necessariamente. Empregado dispensado por este motivo poderá ser indenizado, enfim. Totalmente equivocado na minha maneira de ver essa abordagem da portaria. Creio que ela não terá um futuro muito longo, mas durante algum tempo ela deve viger e causar muitos problemas nas relações de trabalho no Brasil. Então, creio que há 3 inconsistências, uma formal, uma quanto à sua fundamentação sociológica e principalmente seu mérito. Não é ato discriminatório se exigir uma carteira de vacinação. Pelo contrário, é um dever da empresa de manter o seu meio ambiente do trabalho isto. Ok, gente? Quem gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos.